Crianças podem sair então com a Ana Paula, a Rafa também está ajudando aí. E vocês podem se sentar, aqueles que estão presentes aqui. Que bom, né? Já estamos com o coração preparado para receber a palavra. Que essa semente caia em boa terra e dê fruto. Nós continuamos então com a nossa série de mensagens do Evangelho de João. Hoje é dia 1º de agosto, então já foram 4 mensagens de João. Ainda temos mais 5 mensagens pela frente, contando com essa de hoje. E hoje, o texto que nós vamos meditar está no capítulo 6 de João. A gente trabalhou o primeiro capítulo, falando sobre o prólogo, mostrando Jesus de fato como Filho de Deus. Depois a gente foi para o primeiro milagre, as bodas de Caná e as lições que este milagre nos trazem. Depois nós ouvimos a pregação sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. E semana passada nós ouvimos sobre o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. E hoje nós vamos para o capítulo 6. O capítulo 5 é o segundo milagre feito por Jesus, ou melhor, terceiro milagre feito por Jesus, aqui no Evangelho de João, que é a cura daquele paralítico que estava junto do tanque de Betesda. E eu me lembrei que eu preguei uma mensagem nesse texto no dia 20 de outubro de 2019. O tema da mensagem é: você quer ficar curado? Se você quiser ouvir, se você estiver estudando aí o Evangelho de João e quiser ouvir essa mensagem, está lá no nosso site, na internet, e você pode procurá-la. Nós vamos então, capítulo 6, e eu gostaria de ler os versos 53 a 59. É um capítulo longo, são 71 versículos, depois você pode ler, mas eu recortei aqui esses versos, que é onde eu quero me deter. João, Evangelho de João, capítulo 6, versos 53 a 59. Antes de fazer a leitura do texto, uma coisa interessante que a gente observa no Evangelho de João é que sempre depois de uma cura vão acontecer discursos de Jesus que estão relacionados com aquele milagre. Não necessariamente cura, mas milagres, que são citados aqui. E o caso aqui deste discurso que Jesus faz, ele está linkado com o milagre da multiplicação dos pães, que é narrado logo no começo do capítulo. Então acontece o milagre da multiplicação dos pães, e depois, num outro momento, Jesus vai falar a respeito disso na sinagoga de Cafarnaum. Então aqui acontece esse discurso. Eu vou pegar um recorte desse discurso de Jesus. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Atenção para essa chamada sempre, na boca de Jesus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Então este é o 4º milagre do Evangelho de João. Nós mencionamos que tinham quantos milagres em João? 7. Este é o 4º milagre. Mas é a primeira vez que Jesus vai se manifestar
com aquele título, né, que foi mencionado aqui na primeira mensagem, Eu Sou, que é como Deus se revela a Moisés no passado. Agora Jesus usa exatamente essa expressão, e é a primeira vez que Jesus vai dizer aqui que Ele é o Eu Sou. E aqui, associado a toda essa multiplicação dos pães, e a esse discurso de Jesus a respeito de comer da sua carne e beber do seu sangue, ele diz, eu sou o pão da vida. A cristologia de João, ou seja, a maneira como João apresenta Jesus, certamente é a cristologia mais elevada dos 4 evangelhos. De fato, João, o autor do evangelho aqui, ele apresenta Jesus de uma forma muito elevada. Ele fala a respeito de Jesus como tendo a própria essência de Deus, como sendo o próprio Deus. Ele fala muito do relacionamento de Jesus com o Pai. Ele fala da Trindade e ele fala dos atributos de Deus que estão presentes na pessoa de Jesus Cristo. Então, como eu citei na mensagem que eu preguei, cada evangelista apresentava a sua compreensão a respeito de Jesus para a sua comunidade, para a sua igreja. E nós percebemos que João aqui é bastante profundo e ele traz alguns conteúdos muito confrontantes a respeito de quem era Jesus e de como então a igreja deveria viver de acordo com esse entendimento de quem é Jesus. Nesse texto do capítulo 6, ele vai citar pelo menos 4 características que estão em Jesus, que eram muito conhecidas dentro da cultura judaica. Lá no verso 14, né, se a gente volta um pouquinho o texto aí, no verso 14, depois que acontece a multiplicação dos pães, e eles recolhem aqueles 12 cestos cheios de pães, diz ali, os que viram esse milagre de Jesus disseram, de fato este é o profeta que devia vir ao mundo. De fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. O judeu cria que ainda haveria de se manifestar um profeta nos últimos dias. E aqui a gente poderia ter toda uma mensagem só nisso, né? Mas o ministério profético que começa lá no Antigo Testamento, mais especificamente na pessoa de Elias, né? Mas também outros profetas antes de Elias se levantaram, dentre eles Moisés. Moisés foi como um profeta. Lá no livro de Deuteronômio a gente vai encontrar o texto de Moisés dizendo o seguinte: Deus levantará um profeta semelhante a mim. E ele estava se referindo a Jesus. Depois do ministério profético, né? Hoje eu encerrei a leitura do Antigo Testamento e praticamente a leitura da Bíblia aí. E no livro de Malaquias, o profeta Malaquias é o último profeta. E depois há um silêncio profético que dura aí cerca de 4 séculos, por 400 anos. Não se há nenhum registro de um profeta que tenha se levantado. Mas o judeu esperava o profeta escatológico, o profeta dos últimos dias. E daí então, nos dias de Jesus, a gente vê João Batista se levantando como profeta. E este João Batista apontando ainda para um profeta maior que era Jesus. Então, estas multidões aqui, né, estes judeus estão identificando que Jesus era este profeta que havia de vir, que eles esperavam. A própria mulher samaritana também o reconhece como profeta. Depois no verso 25, na sequência do texto aqui, diz, a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Então há a multiplicação dos pães, passa a noite, dispersa-se a multidão e no dia seguinte a multidão está atrás de Jesus e agora eles o chamam de mestre, de rabi, que era um título importante, que era um título dado ao conhecedor da lei. E Jesus é reconhecido aqui também como mestre. No verso 27,
Jesus responde a eles, né? Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de se conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus o Pai deu provas de que ele tem autoridade. E aqui ele usa a terceira característica, o terceiro título que é dado a Jesus, que é Filho do Homem, falando sobre a sua humanidade. Título que também foi usado pelos profetas no Antigo Testamento. E por fim, no verso 69 desse capítulo, quando Simão então responde a Jesus, né? Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Ou numa outra tradução diz o Santo de Deus, ou o Senhor, que é o Cristo, o Santo de Deus. Então, só neste capítulo, 4 menções a respeito de atributos dados a Jesus e que o faziam se identificar como o enviado, como aquele que era aguardado, como o Messias, como o Senhor, como o profeta e o Filho de Deus que haveria de vir. Bem, como eu falei, nós não vamos trabalhar a multiplicação dos pães, mas a gente vai trabalhar o discurso que gerou após essa multiplicação. E esse discurso de Jesus é muito intrigante, né? Lembram que aqui o texto que nós acabamos de ler, Jesus vai falar, ele começa dizendo: quem não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue. Choca essa expressão? E ele repete isso diversas vezes aqui nesse discurso. Porque aquele que come e aquele que bebe tem vida. Mas aquele que não come e aquele que não bebe não tem vida. Eu me lembro que logo no começo da minha caminhada missionária, né, como o Cristina e eu trabalhávamos com capacitação de obreiros e treinamento de missionários, uma vez eu desenvolvi um estudo baseado nesses versículos aqui. E daí, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei desta mensagem, porque me impactou muito, me fez pensar muito o que Jesus estava querendo dizer com isso. O que Jesus quis dizer àquelas pessoas quando ele fala essas palavras tão fortes, tão intensas. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue. O tema que eu dei para essa mensagem foi o segredo da verdadeira vida. O segredo da verdadeira vida. Todo o Evangelho de João, ele fala sobre vida em abundância, e esse é o nosso tema geral. O que eu observo aqui nessa conversa de Jesus é que ela segue o mesmo padrão das conversas que a gente ouviu aí nas pregações anteriores. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, Jesus diz para Nicodemos o quê? É necessário você nascer de novo. Ou seja, Jesus estava falando sobre algo espiritual, algo do andar de cima, algo do sobrenatural, uma verdade espiritual. Mas qual foi a resposta de Nicodemos? Qual foi o entendimento dele? Como pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre da sua mãe? Ou seja, não entendeu nada. Daí depois, Jesus, conversando com a mulher samaritana. E o diálogo ali era em torno da água. E daí Jesus vira para ela e fala assim: se você soubesse quem fala com você, era você que ia pedir água para mim. Porque Jesus chega ali pedindo água para ela. E daí qual a resposta daquela mulher? Mas Senhor, como é que o Senhor vai me dar água se o Senhor não tem corda, não tem balde aí, esse poço é fundo? Jesus falando de verdades espirituais e aquela mulher falando da realidade natural e física. Aqui, quando Jesus fala: quem comer deste pão viverá para sempre, e este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne,
No verso 52, olha o que as pessoas respondem. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntaram: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Jesus falando de algo espiritual. E eles respondendo numa dimensão terrena, humana. Ou seja, os olhos não haviam sido abertos. Quando a gente fala a respeito do segredo de uma vida verdadeira e de um caminhar com o Senhor, o primeiro segredo é: creia. Creia. Não há como nascer de novo se você não crer. Não há como você beber da água da vida se você não crer. Não há como você experimentar uma vida com o Senhor se você não crer. Não há como você entender que a graça dele te basta se você não crer. Nenhuma verdade espiritual se acessa sem a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, todos os convites de Jesus a essas pessoas é: lancem-se em fé, creiam. Mas nós temos uma característica de sermos céticos, não é verdade? Questionadores por natureza. Há uma natureza humana em nós que sempre nos impede de desfrutar e de viver as coisas espirituais. Porque a gente prefere ficar aqui, nesse nível de baixo, aqui, nesse andar de baixo, onde a gente consegue tocar, ver, sentir, controlar, entender com a nossa razão humana. E não se vive vida verdadeira se a gente não decidir subir para o andar de cima. Se a gente não decidir se lançar em fé. Talvez tenha sido isso que Nicodemos fez depois daquela conversa. Apesar de que a coisa ficou em suspense. Certamente foi isso que aquela mulher fez. Depois de Jesus ter falado sobre a vida dela. Ela creu que ele era o Messias. E aqui Jesus está de novo falando: e aí? Vocês querem a vida verdadeira? Creiam. Nós sempre temos para Deus uma resposta que é fruto da nossa racionalidade. Não é assim que funciona no reino de Deus. Não é assim que funciona com Jesus. Se você vive a sua vida cristã baseado na sua razão, na sua compreensão humana das coisas, você não terá nunca a vida verdadeira. Quando Jesus, depois de ele ter multiplicado os pães, no dia seguinte, eles passam de barco, Jesus anda sobre as águas, encontra os discípulos lá que estavam desesperados, remando contra fortes ventos e uma tempestade. E depois a multidão toda vai atrás de Jesus, do outro lado onde Jesus estava. E eles chegam todos apavorados: Jesus, onde é que você foi e tal, a gente te perdeu e tal. E olha o que Jesus responde para eles aqui, no verso 26. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Pronto, Jesus ali já desvendou a motivação daquele povo. Vocês não estão atrás de mim porque vocês entenderam o milagre. Porque entender o milagre em João, o que é? Reconhecer Jesus como Filho de Deus. Mas eles pensaram assim: bom, se a gente estiver sempre com Jesus por perto, a gente não vai passar fome, né? Sempre um lanchinho básico, pelo menos, né? Porque esse lanchinho da multiplicação foi bem básico, tá? Pãozinho de cevada com uns peixinhos lá, que era tipo de umas sardinhas que tinha na Galileia. Então foi um lanchinho básico, mas as pessoas estavam atrás da comida. Não é assim que acontece com a gente às vezes? A gente vai atrás de Jesus por quê? E é isso que Jesus quer mudar.
Ele quer mudar o que me leva a buscá-lo. Quando está tudo bem, muitas vezes a gente esquece de Deus. A gente vive a nossa vida, a gente toma as nossas próprias decisões. Quando as situações, o cerco vai se fechando, daí nós acabamos correndo atrás de Deus e Jesus fala: por que vocês estão atrás de mim? Porque você quer que eu faça um milagre, mas depois você não entende o propósito do milagre. O milagre acontece e não gera a fé sólida e firmada na tua vida. E daí Jesus continua dizendo: não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Cuidado, não corra atrás do lanchinho aqui, porque esse lanchinho, amanhã você já vai precisar de outro, mas eu estou falando de uma comida espiritual, eu estou falando de um alimento sólido, do mesmo jeito que ele falou com a mulher, não é essa água aqui, essa água você vai beber, você vai ter sede de novo, mas eu tenho uma água para te dar, e se você beber dessa água, você não vai ter mais sede, ou seja, é sede saciada, é fome saciada para o resto da sua vida. Daí a multidão pergunta para Jesus: o que é que Deus quer que a gente faça? E Jesus responde: Ele quer que vocês creiam. Simples assim. Ele quer que vocês creiam. Até que ponto você crê nessa sua caminhada de fé? Como que é esse seu crer? Fica a tarefa aí para a semana, para você refletir. Como que é o meu crer? Até onde eu vou com a minha fé? Vocês lembram aquela passagem lá em Marcos, daquele homem que levou o seu filho era epilético, e era lançado no fogo, na água, né? E, enfim, ele chega para os discípulos de Jesus e pede para os seus discípulos repreenderem, né, o espírito que estava agindo naquele menino, e os discípulos não conseguiram curá-lo. E daí Jesus então vai conversar com o homem e pergunta para ele disse assim: você crê que eu posso? E ele responde para Jesus: sim, Senhor, tu podes, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Ou numa outra tradução diz: Senhor, me ajuda a superar a minha incredulidade. Muitas vezes na nossa caminhada com o Senhor, nós temos que orar assim. Nós temos que dizer: Senhor, eu creio, pero no mucho. Creio, mas a minha fé, ela tem limite. E eu preciso que o Senhor me ajude a superar, para eu poder enxergar além desses limites que eu mesmo coloco sobre a minha fé. E sobre isso eu me lembrei de uma ilustração antiga que eu usei um monte no começo do meu ministério, que era a ilustração do equilibrista, né? Um cara equilibrista que ele passava por um cabo de aço e ele estava numa cidade e ele se propôs então a cruzar os 2 maiores edifícios da cidade num cabo de aço sem rede de proteção. E ele então vai e faz aquela demonstração com aquelas varas se equilibrando, a multidão toda lá embaixo, né, vibrando, e o cara consegue transpor, né, aquele desafio. E daí aquele homem desce lá debaixo no meio da multidão e todo mundo aplaudindo e tal, né? Daí ele pega uma bicicleta e essa bicicleta tinha como se fosse um espaço na frente, né? Para alguém sentar, e ele disse assim: quem acredita que eu posso passar agora com essa bicicleta aqui nesse cabo de aço? E todo mundo falou: eu acredito, eu acredito. Daí ele disse assim: quem quer vir sentar aqui na bicicleta? Muitas vezes a nossa fé é assim, né? Crê em Deus, creio. Crê em Jesus, creio. Tem fé, tenho. Então ora pela cura do teu irmão. Ah, não. Daí não.
Até onde vai a sua fé? Porque o segredo de uma vida verdadeira é crer. Creia. Se necessário for, peça que o Senhor aumente a sua fé. Agora, um outro segredo que eu observo nesse texto, principalmente nesse texto que nós lemos aqui, quando ele fala quem come a minha carne e bebe o meu sangue, ele repete isso, né? Ele insiste nessa ideia, são 4 vezes que ele fala sobre isso. Então, quer dizer, é uma afirmação, é uma verdade que ele quer inculcar, ou talvez até mesmo chocar. São expressões fortes. Se vocês não comerem, quem come, quem se alimenta de mim? A palavra-chave aqui é comer e beber. E o segredo que está nisso que Jesus estava falando era do compromisso. Jesus não está interessado em multidões que o sigam simplesmente porque reconhecem os seus milagres. Jesus quer compromisso. A tua fé deve te levar a um compromisso de caminhar com Jesus. Porque qual é o resultado de você comer da carne e beber do sangue? Ter vida eterna. Ressuscitar no último dia. Viver em Cristo e Cristo viver em você. Ter vida por causa de Jesus. Viver para sempre. Essas são as consequências de comer a carne e beber o sangue. Agora, uma coisa curiosa, eu estava lendo um autor chamado Edersheim. É um judeu que escreveu o livro Jesus, o Messias. E ele pegou os 4 evangelhos e ele colocou os evangelhos numa ordem cronológica. E ele traz muita informação e muito conteúdo interessante. E esse Edersheim, ele cita o seguinte: esta multiplicação dos pães e esse discurso de Jesus na sinagoga acontecia quando a Páscoa estava se aproximando. E esta seria a última Páscoa que Jesus iria celebrar em Jerusalém. Porque o Evangelho de João nos mostra Jesus indo 3 vezes a Jerusalém celebrar a Páscoa. Ou seja, aqui na sinagoga, Jesus está antecipando a última ceia. O momento em que ele sentaria com os seus discípulos e falaria exatamente a mesma coisa. Este é o meu corpo, com o pão nas suas mãos. Este é o meu sangue, com o cálice na sua mão. Então ele estava anunciando a morte dele. E a referência para isso está lá no verso 4 do capítulo 6. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia com atenção. Olha, antes de falar sobre a multiplicação dos pães, o verso 4 diz: a Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. E Jesus, numa sinagoga de judeus, ele fala sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Ele está falando aqui do compromisso de quem o segue. Você quer ter vida? Você quer ter a verdadeira vida? A vida para sempre? Então precisa ter um compromisso. Precisa comer a carne e beber o sangue. Jesus tem que ser o seu alimento. Porque ele diz: eu sou o pão do céu. E quem comer desse pão não vai ter mais fome. E ele vai usar aquela imagem do Antigo Testamento, do deserto, quando Deus dava um maná a cada dia. E ele diz: ó, os pais de vocês comeram esse pão e morreram. Mas eu sou o verdadeiro pão. No templo de Jerusalém, no espaço chamado Santo Lugar, que era a antessala do Santo dos Santos, onde ficava a arca e a presença de Deus se manifestava, existia uma mesa, chamada a mesa da proposição, aonde eram colocados 12 pães, um representando cada uma das tribos de Israel. E estes pães apontavam para Jesus. E hoje Jesus diz: eu sou o pão da vida.
O segredo de uma vida verdadeira: comprometa-se incondicionalmente com Jesus. Não há como você viver verdadeiramente se você não comer da carne e não beber do sangue. Se a sua vida não for uma com Ele. Há uma expressão aqui que eu gosto, que ele diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. O apóstolo Paulo entende isso também lá em Gálatas, quando ele chega a afirmar lá em Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vivo. Ele entendeu isto aqui. Agora eu me alimento deste pão. E Cristo vive em mim, e eu vivo nele. Há ainda um outro discurso mais para frente no Evangelho de João, que está no capítulo 15. Isso já, os últimos discursos antes de Jesus morrer, discursos mais privados que ele fez somente com os discípulos. Aqui ele estava numa sinagoga, num lugar público, mas aquele discurso do capítulo 15, Jesus estava com os 12, e ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é agricultor. Aquele que permanece em mim, e eu permaneço nele, esse tem vida, e esse dá fruto. Naquele capítulo se repete pelo menos 8 vezes essa expressão, permanecer. É a mesma ideia. Permanecer, estar conectado, estar ligado. E o que me leva a um compromisso cada vez mais profundo com o Senhor? A minha fé. A fé é proporcional ao compromisso. O tanto que você crê é o tanto que você se compromete. Talvez isso nos ajude a avaliar como é a nossa caminhada. Se cremos muito, somos muito comprometidos. Se cremos pouco, temos pouco compromisso. E por fim, o terceiro segredo que eu vejo nesse texto para a vida verdadeira é o da confissão. Confesse. Veja que interessante como termina esse capítulo aqui. Eu vou ler a partir do verso 60. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Numa outra tradução diz que as pessoas começam a comentar, né? Tipo, todo mundo ficou meio incomodado assim, né? Porque esperavam talvez que Jesus gostasse do ibope e falasse: não, tudo bem, pode vir, tranquilo. Se achar meio ruim comer minha carne, meu sangue, não tem problema, pode ser uma vez por mês, não precisa comer sempre não. Porque a gente vai... Hoje o evangelho é o evangelho da negociação, né? O que você está disposto a dar? 50 só, tudo bem, mas não, se der 30, não tem problema, venha. Até hoje eu estava ouvindo o texto de Malaquias, e Malaquias fala sobre isso. Deus não barganha, não tem uma negociação no evangelho, não é assim, eu vou de qualquer jeito. Para você experimentar as coisas de Deus, não é aquele compromisso meia boca. Não é uma fé mais ou menos. Não é se lançar. E aqui esse povo disse, quem pode aceitar esses ensinamentos? Uma outra tradução diz, duro é esse discurso. Talvez como a pregação que você está ouvindo agora. Putz, que pregação, né? Isso aí talvez aquelas que deixam a gente numa saia meio justa. E daí o que continua o texto? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou, vocês querem me abandonar por causa disso? Jesus liberou geral a multidão aqui. Vocês querem vazar? E daí depois um pouco mais para frente, ali no verso 66, diz, por causa disso, olha aqui, por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Gente, é o que acontece hoje.
Tem muita gente que vem muito empolgado para a fé, não é? Você conhece gente assim? Que vem super empolgado, né? Aconteceu uma situação lá e está animado e tal, e de repente você começa a ver, né? A empolgação vai passando, lógico, né? Natural, né? Assim como todo relacionamento, né? A empolgação vai passando, daí de repente você vai achando que está difícil demais, é tipo assim, não sei se eu estou disposto a entrar nesse nível de compromisso, e tudo bem. E Jesus fala, ok, né? Tranquilo. E diz que muitos, então, que os seguiam, agora o abandonaram e não acompanhavam mais. Então, Jesus aproveita essa oportunidade e ele volta daí para os seus 12, né, que eram aqueles que estavam bem pertinho. Veja bem, mais uma vez, isso aqui estava dias antes da cruz acontecer. Ou seja, Jesus já havia praticamente caminhado 3 anos com os seus discípulos. E daí ele chega para os discípulos e fala assim, vocês também estão nessa aí? Vocês também estão achando o discurso pesado? Vocês também estão querendo me abandonar? Tudo bem, ainda há oportunidade de desistir. E quando eu ouço essas palavras de Jesus, eu vejo muita franqueza, muita verdade. Eu digo, com Jesus não tem propaganda enganosa. Jesus não quer simplesmente a multidão pela multidão. Jesus quer pessoas que de fato creiam nele e que queiram viver com ele e que queiram experimentar de tudo que ele tem para oferecer e desta vida abundante. E daí Simão Pedro responde para Jesus. E a gente entende aqui que Pedro responde pelos 12 e ele diz, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Numa outra tradução, ele vai dizer, a quem iremos nós? E eu acho que naquele momento Jesus disse, yes! Eles entenderam. Porque Pedro responde, para quem eu vou? E a confissão é esta. É esta confissão que eu e você precisamos fazer nesta caminhada. Se eu de fato creio, se eu de fato quero comer a carne e beber o sangue de Jesus, e quero me comprometer, o resultado disso vai ser, eu vou confessar a Jesus. Quem é Jesus para você? O quanto você quer que Ele faça parte da sua vida? O quanto você quer fazer parte da vida dEle? Qual é a sua confissão de fé para hoje? Você pode se unir aqui a Pedro, quando o discurso é duro, quando você está incomodado, porque Deus está pedindo para você dar passos a águas mais profundas. O que você responde? Você vaza, que nem a multidão, ou você confessa como Pedro? Jesus, para quem eu vou? Para quem eu vou? Eu não sei você, mas muitas vezes já nessa minha caminhada de fé, nas crises, né? Nos confrontos que Deus faz a gente passar, e daí você vai pensando em tudo que você já viveu e tudo que você tem para viver pela frente, e as coisas que Deus vai requerendo de você, as renúncias, os Isaques que Deus quer que você entregue, e daí você se vê, né? Você se vê naquela encruzilhada, naquele beco sem saída, entre a cruz e a caldeirinha, e você não sabe para onde correr, mas naquele momento você tem assim alguns segundos de sobriedade, e você pensa de onde você veio, quem Jesus de fato é para você, o que Ele representa para você. Você não quer só estar com Jesus por causa dos milagres,
mas você quer estar com Ele porque Ele é o Filho de Deus, porque nele você tem vida, e daí naquele momento difícil, você diz assim: Jesus, você está brincando, né, Jesus? Vou para onde? Imagina se eu vou cair fora dessa. De jeito nenhum. Muitas vezes eu respondi assim para o Senhor: difícil, mas eu confessei com a minha boca. Eu disse: para quem eu vou? Eu não tenho mais para onde ir. Em nenhum lugar eu vou encontrar a vida que eu tenho encontrado em Ti. Pode pedir o que quiser. Difícil vai ser, mas eu não troco isso por nada. E daí quando eu pensava nessa questão da confissão, obviamente, me veio à mente o capítulo 10 de Romanos, verso 8 e 9. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Confissão é imprescindível para aquele que crê. A confissão é a verbalização da sua fé. É você declarar para céus e terra aquilo que você acredita, e a escolha que você tomou na sua vida. E quando você diz para Jesus: para quem eu irei? Não tenho mais para onde fugir. Este é o caminho que eu escolhi, e é o caminho que eu vou permanecer até o fim. Esta é a minha confissão de fé, cada dia. Este texto de Romanos não tem somente a ver com a declaração de fé para a salvação, mas tem a ver com a salvação, com a confissão de fé para a santificação. Cada dia declarando: Jesus é Senhor. E lá em Mateus 11, Jesus vai dizer: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. A confissão é a verbalização da minha fé e do meu compromisso. E eu preciso dizer isso. Eu preciso dizer isso para que o Senhor ouça. Eu preciso dizer isso para que o mundo ouça. Eu preciso dizer isso para que o diabo ouça. Isso mesmo. Para que o diabo ouça da minha fé e do meu compromisso com o Senhor. E eu quero encerrar compartilhando um testemunho. Essa semana esteve aqui na sexta-feira, a gente já estava saindo, tivemos uma reunião. O pastor Zé atendeu o Maurício. O Maurício é um guardador de carros aqui, que a gente já o conhece aí pelo menos 5 anos. E sempre eu parava, conversava com ele, falava de Jesus, falava dessa nova vida, falava para ele ler a palavra de Deus, e assim foi por anos e anos, e ele me chamava de mestre, até hoje me chama de mestre, mestre rei. E já algumas vezes, as últimas vezes que eu tenho encontrado, e na sexta-feira ele veio aqui para isso, ele disse assim: eu precisava te contar o que está acontecendo na minha vida. Eu disse: oh glórias, o homem está lendo a Bíblia, e ele está experimentando Jesus na vida dele, experimentando conversão, cheio de luta, né? Cheio de luta. Mas ele diz: mestre, como eu nunca tinha buscado isso, como eu nunca tinha entendido isso desta maneira. Eu disse: pois é, porque agora você creu. E porque você creu, você está se lançando num compromisso com Jesus. Pensa num homem simples, exalando vida, exalando a vida de Cristo, falando de liberdade, experimentando Deus na simplicidade dele, indo para a palavra de Deus, rasgando o coração e deixando Deus fazer a obra. Gente, às vezes a gente complica demais. Às vezes a gente complica demais, tem que ensinar mais, não ora direito, tem que ler mais a Bíblia. Não, é crer, é comprometer-se, é confessar, e você vai experimentar aquilo que o Espírito de Deus tem para você. Porque esse texto lá de João fala que é o Espírito quem nos dá vida.
É o Espírito que dá vida. Então vá ao Espírito de Deus e busque isso. Mesmo que você já tenha tido a tua experiência de fé, busque esse Espírito de vida. Porque a grande questão aqui no final dessa mensagem é o quanto dessa vida verdadeira você tem vivido. Com quem você está se assemelhando aqui? Com aquela multidão que sai correndo atrás de Jesus, Jesus, Jesus. E Jesus fala: vocês estão indo atrás por causa de comida? Busquem a comida para a vida eterna. Ou será que nós estamos nos assemelhando mais ali a Pedro, aos discípulos, que dizem: para quem irei? Busque esses segredos para a vida verdadeira. Creia. Até onde vai a sua fé? O quanto você crê. Comprometa-se. Coma da carne e beba do sangue para você ter vida verdadeira. E confesse. Confesse com a sua boca. Todo dia, todo momento. Confesse que Jesus é a tua suficiência. Confesse, lá em 2 Coríntios 4:13, Paulo fala: eu criei, por isso falei. Então, se você crê, fale que você crê. Confesse para céus e terra ouvirem. Confesse a sua vida, seu compromisso e o seu caminhar com Jesus. Vamos ficar em pé para a gente orar. Deus amado, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor está cheio de vida. O Senhor tem vida em abundância, vida verdadeira. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos proporcionou um meio de nos conectarmos contigo para vivermos a intensidade dessa vida. E nós queremos isso, Pai. Eu sei que muitos aqui buscam essa vida. E tudo isso, Deus, está perto de nós, não está longe. Está ao nosso alcance, porque essa obra que o Senhor faz na nossa vida é por meio do Teu Espírito Santo. E o Senhor faz na vida daquele que crê. Naquele que tem o coração como de uma criança e crê, simplesmente crê. Não racionaliza, não questiona, não argumenta, não coloca obstáculos, mas crê, crê. É isso que o Senhor quer de nós, que nós creiamos no Senhor. Uma fé incondicional. Uma fé de uma criança pequena que olha para o seu pai e crê. Deus amado, e que essa fé nos leve a um compromisso, a uma entrega. Que essa fé nos leve a comer da tua carne e beber do teu sangue continuamente, Jesus. Pai amado, são esses que o Senhor busca. Filhos e filhas que desejam um compromisso contigo. Desejam viver para o Senhor. Desejam que o Senhor viva neles. Pai amado, e que nós confessemos esta vida verdadeira em Jesus Cristo, que continuamente isto saia dos nossos lábios. Confessarmos que Tu és o nosso Senhor. Confessarmos que nós não temos mais para quem ir. Confessarmos que uma vez que tomamos a decisão no passado, continuaremos tomando essa decisão até que o Senhor venha, ou até que nos encontremos com o Senhor. Deus, renova a alegria da vida verdadeira, Pai. Deus, repele da nossa vida toda a religiosidade, Senhor, todo o ranço da religião pesada, desgastada, onde não há alegria, onde não há vigor, aonde a gente se pergunta tantas coisas, aonde tudo é peso, tudo é obrigação, tudo é responsabilidade. Deus, que não tem alegria, não tem vigor, não tem a presença do Senhor e do Teu Espírito Santo. E que a gente acolha na nossa vida essa vida plena, essa vida abundante que o Senhor veio para nos dar. O Senhor disse: eu vim para que vocês tenham vida. Mas não há como termos vida no Senhor se não comermos da tua carne e do teu sangue, se não declararmos que o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus, e deste pão nós queremos nos alimentar a cada dia, Pai. Realiza essa obra no nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Pastor Zé já vai encerrar. Deus abençoe a todos. Amém.